Alô, gente amiga, gente boa da Rede Grande Ceará. Eu sou Carlos Alves, repórter Coruja. Estamos aqui no restaurante Fogo e Raiz, em Sobral, em frente ao Super Lagoa. Restaurante de propriedade do amigo nosso, o Afonsinho, como é conhecido, o Afonso Grill. No nosso podcast de hoje, o podcast A Coruja, eu vou conversar com a Mirly, ela que é sexóloga. Você vai ficar sabendo o que é ponto G e ponto P. Isso e muito mais. Vem comigo. Fica comigo. E você, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tô bem, sim. Obrigada pela oportunidade. Eita. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando o meu trabalho. Eu já estive em outros momentos, em outros lugares, falando do meu trabalho. E é muito especial, assim, ter esse espaço, né, Carlos, que você está me dando, tanto na coluna quanto esse momento aqui agora, para tirar um pouco do preconceito que se tem com a palavra sexólogo. E muita gente deturpa, né? Deturpa essa palavra, deturpa a profissão. E hoje eu queria falar um pouquinho do que é que a gente faz na prática, né? Para tirar esse preconceito e que as pessoas venham realmente acessar, né? E cuidar da sua saúde sexual. Os nossos convidados sempre falam dele mesmo. Quem é? Biografia. Quem é a sexóloga Mirly? Então, me chamo Mirly de Souza Ferreira Albembiô. Eu sou cearense, eu sou daqui de Sobral mesmo. Eu tenho um bacharelado em psicologia, fiz mestrado também em psicologia e algumas especializações na área da sexualidade. Desde 2022 eu atuo na clínica, né, tanto quanto com casais, quanto com pessoas individualmente. Agora diretamente com pessoas que trazem queixas sexuais. Né? O que eu posso falar mais de mim? Eu gosto de ler, de viajar e eu gosto muito de trabalhar. E eu acredito que através do meu trabalho eu ajudo muitas pessoas e muitas famílias também. Já que quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de um ato individual, a gente está falando de uma relação, né? Do sexo dentro de uma relação que envolve pessoas, que envolve famílias. O seu escritório ou consultório é online ou físico? Pronto, eu atuo das duas formas, né? Tanto online quanto presencial. Online eu atendo de terça a quinta-feira, pessoas aqui do Brasil e de fora do Brasil. Tenho pacientes na Alemanha, pacientes na Arábia também. E atendo presencial nas segundas-feiras, na Climep, ao lado da Igreja do Patrocínio. Por que se tornar sexóloga? Porque ninguém fala disso. E quando eu atuava como psicóloga apenas, eu via que era gerador de sofrimento, mas tanto as nossas graduações, né? A graduação da psicologia não prepara para abordar a sexualidade, quanto às vezes a gente não consegue aprender isso a nível de pós-graduação. Então, foi esse desejo de ver que tinham muitas pessoas sofrendo por sentir dor na relação, por às vezes não gostar de sexo, né? Por não gostar de sexo porque sentem dor, né? Que é um ponto também, por não conseguir ter uma performance tão boa em relação ao que a esposa deseja, homens sofrendo também, né, com pornografia, com ejaculação precoce. Então eu vi esses sofrimentos, mas não conseguia, né, só como psicóloga, ajudar as pessoas, porque a gente realmente, na nossa formação, não instrumenta para essa área. Você tem que estudar por fora. Mirly, ponto G e ponto P. Dá para explicar? Dá sim. Em relação ao ponto G, é um ponto que fica na parte interna. Explicando um pouquinho da anatomia. Para a mulher. Isso. Vou falar da mulher agora. Isso. Mulher, ponto G, mulher. Ponto G, mulher. Na anatomia feminina, a gente tem, né, o clítoris, os lábios, os grandes lábios, os pequenos lábios, e o ponto G, ele não fica na parte externa. Já fica na entrada. Na parte interna. É como se ele ficasse por detrás do clítoris, na parte interna da vagina. Quem descobriu o ponto G, é um nomezinho bem difícil, é Grafenberg, eu acho que ele é alemão, ou sueco. E muitas mulheres relatam que conseguiram ter orgasmos, né, muito intensos com o ponto G, através da estimulação do ponto G, que pode ser com o sexo em si, né, o sexo com o pênis, a penetração,
ou pode ser através de estimulação com os dedos ou brinquedos eróticos. Mas tantas mulheres relatam que nunca conseguiram sentir esse ponto G, né? Que a maioria dos orgasmos se dá mesmo só através do clítoris ou da penetração e não ocorrem tanto com penetração. Falando do homem, ponto P. Pronto. P por quê? E como é que acontece? Ponto P porque acontece na próstata, né? Então, diferente das mulheres, os homens eles têm a próstata e se estimulada, ela gera também prazer. Não é à toa que muitas pessoas, né, têm a orientação sexual homoafetiva e também há casais heterossexuais às quais as mulheres penetram seus maridos através de brinquedos eróticos. Então, assim, na cama, para muitos casais vale tudo, né? E vale explorar também todas as áreas, todos os pontos de prazer dos seus esposos também. Os seus pacientes sempre te procuram, hoje, usualmente, ou diariamente, cotidianamente, mais homem ou mulher, ou tem essa misturança? Geralmente quem procura são mais mulheres. As mulheres, elas veem um problema e tentam encontrar uma solução de imediato. Os homens tendem a tentar resolver sozinhos, né? Tentar resolver falando com amigos ou com familiares. É mais raro, mas a presença dos homens é mais em atendimento com casais. Aí as mulheres trazem eles para terapia de casal. Certo. Me diga uma coisa, por que Sobral? Por que Sobralense da Gema? Por que não Fortaleza, capital, na África, outro país? Não, Sobral porque a minha família tá aqui. Laço familiar. E assim, eu decidi continuar aqui na cidade, né? Eu morei fora há um tempinho, mas decidi continuar na cidade para construir a minha família, a minha nova família, né? Que eu casei recentemente aqui, né? Assim, os laços são muito importantes e eles nos dão uma boa estrutura também para caminhar bem. Me diga uma coisa, você trabalha só de forma particular? Sim, atualmente sim. Não atendo mais convênio, apenas atendimentos particulares. Para quem está nos assistindo, presta atenção, sexologia, o que é e como deve funcionar? Então, a sexologia é uma ciência que estuda a sexualidade nos seus mais diversos campos. Às vezes a gente acha que sexo é só o ato em si, mas tudo que está ao redor desse ato, a parte afetiva, o gênero, a cultura que a gente está inserido, por exemplo. A vivência que a gente tem em relação à sexualidade aqui no Brasil é muito diferente da vivência das pessoas do Irã, das mulheres do Irã, dos homens do Irã, porque lá eles têm uma cultura... Lá o homem casa com várias mulheres, Sim. Aqui já não pode. Sim, né? Então a poligamia é aceita como um casamento, né? Aqui não pode, dentre outras coisas, né? Como liberdade, como autonomia, poder de escolha. Então tudo isso passa pela sexualidade. Não é apenas o ato sexual, né? Uma penetração. É tudo que antecede a isso. É o que eu penso sobre o sexo, é o que eu fantasio sobre ele, é o que me falam, que me mostram o que é que deve ser um bom sexo e o que é que não deve ser. E para você, uma pessoa que é sexo, o homem, e a mulher, sexo, o homem, é aquele magro ou aquele musculoso? A mulher é aquela com a cintura bem feita, definida ou não? Sexo. Assim. Sexo. O que é ser sexo? Gente, às vezes ser sexy não tem nada a ver com uma aparência, né? Também. Tem a ver com você ter uma boa autoestima e uma segurança na forma que você se posiciona. Muitas vezes não é sobre o corpo, né? Não é sobre a beleza. Comportamento. É um comportamento também. É a forma que eu me coloco. E Sobral, cidade machista ou não? Do seu ponto de vista? Você falou que os homens só vão lá porque a mulher chama e convida. Na verdade, a gente aqui no Nordeste sofremos muito ainda com machismo. É muito. E você vê isso, né, Carlos, através dos números mesmo. Quando a gente vai ver lá os índices de violência doméstica, sempre são os homens que agridem mais as mulheres. Crimes, né, muito crime. Você vai olhar os números, quem é a maior população carcerária? Homens. Por quê? Porque querem resolver no braço, né? Então, morrem mais cedo, são presos durante muito tempo, porque são machistas. Isso também é fruto do machismo, né? É verdade. O que eu não perguntei, você quer falar? Fique à vontade. Em termos de valores, é caro a consulta com você? É um preço popular? Como é que funciona?
Ah, certo. Bom, hoje em dia eu trabalho com preço que não é tão popular. Já fiz muito atendimento social, trabalhei em muitos projetos voluntários, né? Trabalhei muito mesmo. Hoje em dia eu tenho um valor, os meus atendimentos eles variam entre 220 e 280 reais. Mas isso é no cash? Ou passa cartão? Em dinheiro. Passa cartão também, em Pix, né? E eu também trabalho com pacotes. Então, Mirly, eu quero fechar um pacote de 4 sessões, eu dou desconto para a pessoa. E a gente vai se acertando, né? Mas a gente, ao longo do desenvolvimento em relação à pessoa enquanto profissional, a gente também tem que buscar essa valorização, né? Porque se você não se valoriza, né, o outro também não vai valorizar. Mirly, você falou em 4 sessões. Pode ultrapassar essas 4? Pode sim. Tem pessoas que passam 6 meses em acompanhamento, 1 ano, porque tudo depende, né, da relação terapêutica e da motivação da pessoa para a mudança. Às vezes tem pessoas que elas demoram mais porque ela vai no tempo dela, né? Eu não posso exigir ou dizer, em 4 sessões você vai estar bem, porque não depende só de mim, depende desse outro também querer mudar e ter um contexto de mudança, né? Porque às vezes essa pessoa também não tem um contexto que favoreça. Mirly, muito obrigado. Eu conversei com a sexóloga Mirly. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade para as suas considerações finais. Certinho. Eu agradeço nesse momento de estar aqui e para falar um pouquinho mais sobre sexualidade, né, sobre o meu trabalho, eu acho que... As suas redes sociais. Certo. O meu Instagram e TikTok são @sexólogamirly, OBNBO. Eu sou colunista também no Rio Grande do Ceará. Muito bem. E o meu contato de telefone, né, 889-9212-6562. Na bio do meu Instagram e do TikTok vão estar também esses contatos. E para encerrar, né, acho que a maior intimidade que um casal pode ter é através do diálogo. Quando os casais eles aprendem a se comunicar de uma maneira que seja mais adequada e mais potente, tudo na vida melhora, inclusive a vida sexual. Eu sou Carlos Alves, repórter Olho Vivo, repórter da Coruja. Esse foi o podcast da Coruja, aqui dentro do restaurante Fogo e Raiz, em frente ao Super Lagoa, em Sobral. Você que me acompanhou, muito obrigado. A gente se vê, a gente se encontra. Aqui eu faço você pensar sobre o pensar. Sair da caixa, furar a sua bolha. Vem comigo, fica comigo. Em pé.